sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Vilmar Sudoski que realize a leitura de versículo da Bíblia. Bem-aventurados os que obedecem ao direito e praticam a justiça em todos os tempos. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário Adoc, e já agradeço por estar hoje na mesa conosco, o vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 29/9/2020. Ofício 127 860/2020 do 3º Batalhão de Polícia Militar de Canoinhas, encaminhando resposta ao requerimento de número 777 de 2020, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Comunicados de número 1173, 1174 de 2020, da Gerência Regional da Caixa Econômica, comunicando a liberação de recursos para a pavimentação. Ofício de número 188 de 2020, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Orçamento, encaminhando resposta ao requerimento 682 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício 189 de 2020, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Orçamento, encaminhando resposta ao requerimento 698 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Ordem do dia, primeira votação, projeto de lei número 72 de 2020, que acresce dispositivo na lei 3.872, de 14 de 9 de 2005. Seria para incluir também, certo? É para incluir, eu acho, né? Incluir para a leitura, então, expediente de 29/9 de 2020, ofício 109 de 2020, da Secretaria Municipal de Educação, solicitando um representante do Legislativo para o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia Covid-19. É o que contei, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar Sudoski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa. Cláudio Sim, Polaco Preto, se me permite, que nos dão a honra da presença hoje nessa Casa de Leis, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, a todos desejo meu cordial boa noite. Senhor presidente, foi lido no expediente de hoje a resposta de um requerimento que eu havia formulado tanto para o senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Administração, como também o Comando Geral da Polícia Militar, com relação à gestão dos convênios de trânsito, porque houve uma política por parte do Comando Geral de que a gestão de todos os convênios de trânsito do Estado de Santa Catarina, ela fosse centralizada em Florianópolis, e o que de fato ocorreu já há cerca de uns 3 ou 4 anos. Ocorre que, em que pese a ideia ser muito boa por parte do governo do Estado, houveram algumas dificuldades por parte do município, principalmente a Polícia Militar local, na questão da compra, aquisição de equipamentos através do convênio. Então, gentilmente, o senhor secretário de Administração fez uma resposta, e eu só vou ler alguns tópicos da resposta dele. Canis, 28 de setembro de 2020. Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo do presente para prestar atendimento ao requerimento 698/2020, pedido pelo edil Coronel Mário.
Então, o requerimento solicita que seja encaminhado ao ofício do senhor Coronel P. Dionei Tonetti, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, requerendo que a gestão dos convênios de trânsito provenientes da arrecadação de multas retorne a sua gestão para o município de Canoinhas, condicionando a renovação de novo convênio mediante essa proposta. Informamos que tal requerimento fora prontamente acatado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e que será, dentro em breve, oficiado ao comando-geral, visando que estude a possibilidade da gestão dos convênios retornar ao município, considerando que tal ação tornará muito mais célere e independente as ações em prol da aquisição de bens e serviços pelo 3º Batalhão Polícia Militar, colocando rapidamente à disposição de nossos valorosos policiais militares equipamentos indispensáveis à execução da atividade policial. Sendo esse ofício, o senhor Diogo Carlos Saido, secretário municipal de Administração, Finanças e Orçamento do município. Agradeço ao secretário pela pronta resposta. Não recebi ainda a resposta do Comando-Geral da Polícia Militar, mas quero crer que a política de gestão dos convênios volte para os municípios e que Canoinhas seja contemplado também. Facilita muito o trabalho da Polícia Militar, a ação na aquisição de equipamentos, enfim. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Há mais alguma inscrição? Não, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. Vereador Vilmar Sudoski. Passamos então ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos então à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 072 de 2020, que acresce disposição à lei número 3.872, de 14 de setembro de 2005. O objetivo é incluir no rol de serviços prestados por meio do programa Porteira Dentro o transporte de biofertilizantes para atender a demanda dos produtores rurais. O projeto é de autoria do vereador Coronel Mário. Está em discussão. Senhor presidente. Passo a palavra ao vereador autor Coronel Mário. Já havia falado nessa Casa de Leis com relação à justificativa desse projeto, mas eu vou reiterar que é uma solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a inclusão, quando da aquisição do caminhão, para esse fim, seria importante a apreciação dos senhores edis e a aprovação desse projeto para que fosse também feita a distribuição desses biofertilizantes aos nossos agricultores. Só mais uma vez, eu fui questionado a respeito do projeto, então o objetivo dele, a justificativa, está no SEAPL, o projeto no seu inteiro teor. Se as pessoas quiserem tomar conhecimento, hoje ainda fui perguntado a respeito, está à disposição. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. A palavra ao vereador Célio Galeski. Senhor presidente, me ocorreu que, quando da aprovação, eu não lembro se desse projeto de lei ou do que acabou originando esse projeto de lei, havia uma vedação com relação aos servidores públicos, né, de ter acesso a esse tipo de serviço do Porteira Dentro. Eu, vereador Paulo Guinski, eu acho que essa vedação deveria ser excluída, né, porque aquele servidor público que também tem um bloco de nota, que é produtor rural, vejo que não há razões para ele não poder participar. Por que falo isso? Né? Porque senão nós estamos excluindo uma categoria. Afinal de contas, vejo que o objetivo dessa lei, presidente, eu não tenho muita certeza de que isso ainda permanece, mas no início permanece, né? Eu só sugeri então à assessoria jurídica que verifique, né, se ainda procede, se continua, né, essa vedação, para que nós possamos aí discutir com os colegas e retirar isso do corpo da lei. Porque é uma forma de excluir. Só porque o cidadão é servidor público, deixa de ter esse direito. E eu entendo que direito deve ser igual para todo mundo, né?
Óbvio que ele tem que ter o bloco de nota, porque senão não se enquadra. Mas entendo, não há motivo, né, para que ele fique de fora. Esse é o meu entendimento. Então, como nós vamos votar hoje em primeira votação, nós podemos verificar isso nas comissões, mas eu solicito ao nosso assessor jurídico, né, que nos auxilie nesse sentido, para que a gente possa votar com segurança na outra. E, em havendo entendimento, eu sugiro uma emenda suprimindo esse artigo. Obrigado, vereador Célio Galeski. Então, eu solicito que a assessoria jurídica atenda aí o seu pedido e analise se ainda está, se não me falha a memória, isso ainda permanece na lei. Mas o doutor Alain se encarrega de fazer essa pesquisa. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 072 de 2020 em primeira discussão. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 29 de setembro de 2020. Requerimento número 800 de 2020, de autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Rodrigo Dames, diretor do coletivo Santa Cruz, solicitando o reativamento da linha de ônibus do Campo da Água Verde até a Vila Militar, no bairro Água Verde, tendo em vista o grande número de trabalhadores e moradores que precisam desta linha. Coloco em discussão o requerimento de número 800 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, internautas, boa noite a todos. Nesse horário das 6 da manhã, tinha um ônibus que fazia essa linha, tinha uma linha que ela estava em funcionamento antes da pandemia e agora ela não retornou. Esse veículo, ele saía aqui da Praça Lauro Miller e ia até a Água Verde, e de lá ele retornava trazendo também, levando alguns trabalhadores e trazendo grande parte de trabalhadores que tem horário às 7 horas da manhã. Então, hoje, 2 pessoas ou 3 me procuraram, pedindo para que tivesse o retorno dessa linha novamente, para atender esse grupo de trabalhadores que precisam vir lá dos bairros para o centro para desempenhar o trabalho, especialmente na área de saúde. Tem alguns que têm aulas, que vão para aula, enfim, tem vários que necessitam disso. Então, para trocarmos uma ideia então com o Rodrigo, para ver se ele consegue disponibilizar novamente essa linha naquela área lá do Campo da Água Verde e da Água Verde. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 800 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 800 de 2020, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Requerimento número 801 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando que seja procedido, após reunir e ouvir os agricultores e empresários que comercializam seus produtos no mercado público municipal, projeto para a cobertura total do pátio e a confecção de uma abertura na parte dos fundos para facilitar o acesso para carga e descarga de produtos. Coloco em discussão o requerimento número 801 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor Coronel Mário. Senhor presidente, senhores edis, talvez esta solicitação já foi levantada ou levada aos senhores também por parte de algumas pessoas, empresários e agricultores que comercializam seus produtos naquele local. Nós sabemos que quando foi feito o projeto, houve uma ampla discussão, inclusive com as pessoas que iam utilizar.
houveram talvez algumas opiniões divergentes, só que a travessia dos boxes de um lado para o outro, a cobertura ficou apenas a metade. Então, eu fiz essa proposição, sugerindo que sejam ouvidos todos as pessoas que lá comercializam seus produtos. Foi recém-inaugurado, a gente entende, isso foi discutido anteriormente, mas seria importante iniciar umas tratativas nesse sentido, para que, principalmente, a questão da cobertura da totalização do pátio e também a abertura nos fundos para melhorar o acesso da carga e descarga, seria importante essa discussão com o secretário de Planejamento, com as demais pessoas que lá desenvolvem essas atividades. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar o gestor do Detracan, o senhor Anderson Luiz Melo. Foi feito um requerimento, acho, por parte da vereadora Zeneci, para melhorar as questões de sinalização, estacionamento também oblíquo. Foi feito um bom trabalho lá, cumprimento os funcionários que lá trabalharam, ficou um trabalho muito bacana, atendeu aos anseios não só das pessoas que comercializam, mas principalmente das pessoas que para lá se dirigem para adquirir os seus produtos. Ficou uma sinalização muito bem feita. Então, nós temos que reforçar esse aspecto, cumprimentando todas as pessoas envolvidas no processo. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 801 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 802 de 2020, de autoria dos edis Coronel Mário e Gil Baiano, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de administração, solicitando estudos técnicos necessários para que seja adquirido pelo município a edificação onde se encontrava instalada a antiga oficina da empresa Zugman Lavrasul, situada na rua Saulo de Carvalho, bairro Cristo Rei, para possível instalação da Secretaria de Obras. Coloco em discussão o requerimento número 802 de 2020. Com a palavra o vereador autor, Coronel Mário. Senhor presidente, eu havia conversado antes da sessão com o vereador Gil Baiano e, conhecendo aquela estrutura, eu já havia comentado alguma coisa nessa Casa de Leis a respeito, que está sem uso, e nós temos que pensar no desenvolvimento do nosso município, área central, Secretaria de Obras. Ventilou-se, vereador Gil Baiano, em algum momento, pelo menos eu tomei conhecimento, eu não sei se foi essa tratativa, de uma possível transferência da Secretaria de Obras lá para o Parque de Exposições, na época, e acabou não ocorrendo. Eu entendo que aquela área poderia abrigar, ela tem toda a estrutura. Sabemos que talvez na negociação não avance em função da empresa não ter interesse, mas como está há muitos anos parado e aquela estrutura comporta a Secretaria de Obras, eu acho que deveria ser iniciada uma discussão nesse sentido por parte do Poder Executivo. É uma proposição apenas, a gente conversou inclusive com pessoas ligadas à empresa Lavrasul, e eu acho que também a possibilidade, acredito que com a possibilidade de instalação talvez de um CI aqui na área central, onde está, ou próximo à Secretaria de Obras, seria muito interessante o deslocamento para aquele local, haja vista a estrutura que já está tendo lá, a via que está sendo pavimentada, enfim. Tem vários intervenientes que auxiliam nesse processo. Então, eu acho que é uma possibilidade de se provocar uma discussão nesse sentido com o Executivo e com a empresa. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 802 de 2020. Senhor presidente. Palavra, vereador Célio Galeski. Vereador Coronel Mário, no início do ano de 2013, quando eu assumi a Secretaria de Obras, o então prefeito Beto Faria havia solicitado para que um estudo, para que se promovesse essa mudança, retirasse
A ideia era que se retirasse a Secretaria de Obras da onde ela é hoje, na Almeida Cardoso, e levasse lá para o Parque das Exposições, que do lado da Avenida Moisés Damaso da Silveira, é uma área que é do município. Porém, ouvindo os servidores da Secretaria de Obras, o Didinho, entre outros, né, os mais antigos, a sugestão deles era que essa área que Vossa Excelência citou agora, né, porque me parece que no passado, não me recordo, mas a Prefeitura já fez uso dessa área lá. Por indicação deles, essa seria o melhor local para transferência da Secretaria de Obras. Primeiro, por ser próximo do centro, por toda essa questão, até nós temos lá a chamada usina, antiga usina de asfalto, né, onde é o depósito de brita, de todo o material, que já ficaria próximo, enfim. A questão não evoluiu na época, primeiro por questões de recursos financeiros mesmo, né? Mas, ouvindo então os técnicos lá da Secretaria de Obras, seria o local ideal realmente para a mudança da Secretaria de Obras. Tiraria aqui do centro, né, os caminhões, as máquinas que estão ali, e poderia certamente ser usada essa área para uma outra finalidade, né? Teve um momento que vereador Paulo, vereador Vilmar, vereador Gil Baiano, nós imaginamos construir a Câmara de Vereadores lá, foi até feito um projeto, foi licitado, mas é uma área grande do município, onde é a Secretaria de Obras, então poderia ser usado para vários outros equipamentos públicos, como esse que Vossa Excelência citou, que é um CI. Vejo que essa conversa deve prosperar, fazer um estudo técnico, né, a questão financeira também, vereador Paulinho, para realmente remover dali a Secretaria. Então, eu quero parabenizá-lo pelo requerimento e dizer que sou favorável, mas penso também que deveria, mais uma vez, ser ouvido quem trabalha na Secretaria de Obras, né? E também ver a questão financeira, se isso é possível. Mas sou favorável ao vosso requerimento. Essa palavra o vereador Gil Baiano. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, os amigos que nos acompanham, Cláudio, Polaco e os assessoria da casa. Aonde está situada hoje a Secretaria de Manutenções de Vias Públicas, conhecida como Secretaria de Obras, né? O espaço ali não atende à demanda. Ele é muito estreito, e havendo que essa secretaria ali, a estrutura dela, o chamado prédio, né? Ele é muito antigo, então é uma secretaria bem ruim mesmo da situação de condições dela. Esta área, próxima à empresa Lavrasul, é o local mais adequado para que a Secretaria de Obra pudesse ser instalado lá, havendo já uma estrutura e as condições de abrigar todo o maquinário que o município tem. Então, aonde está ali na rua Almeida Cardoso, realmente não abriga com condições mais o espaço que tem. E parece-me que, a gente não pode dizer se parece, ou acho, né, que tem um projeto da construção de um CI, ali onde seria a ideia de construir o novo prédio da Câmara. Então, esse requerimento para que a secretário de administração vá em busca de negociação com a empresa para que dê tudo certo, que essa secretaria seja instalada lá nessa área lá, que é o melhor local e local mais adequado que tem. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 802 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Sem mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, só autoria do vereador Coronel Mário e Gil Baiano, só, por favor, só ratificar ali.
Tá bem. Obrigado. Agora sim, então passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Eu gostaria só de fazer, antes de encerrar a sessão, um breve comentário. Na semana passada, se não me falha a memória, eu pedi cópia do processo da questão dos livros, né? Até a vereadora Zenesi sugeriu algumas situações. Fui por algumas pessoas que não acompanham as sessões. Mas só agora, né? O vereador Coronel Mário hoje falou do nosso SAPL, e lá tem todos os requerimentos, né, que eu já havia feito sobre a questão dos livros, que são vários, dá um calhamaço de respostas, enfim. Mas após esse requerimento da última semana, o Executivo resolveu nomear uma comissão para a realização de verificação de aquisição de livros pelo município de Canoinhas. Então, acredito que surtiu um efeito positivo nesse sentido de fazer uma reanálise, né? Vi o nome aqui das servidoras da comissão, conheço, acredito que todas elas, e sei da capacidade de cada uma delas. Então, certamente, o requerimento foi muito importante nesse sentido, e quero agradecer os senhores por de pronto terem o aprovado, para que o próprio município entendeu que sim, é preciso ou traz mais segurança que se faça essa análise para a realização da verificação dessa questão. Então, aquela história de que a culpa é toda do Estado, né? Eu acho que não é bem por aí, né? Mas nesse sentido é importante sim a instituição dessa comissão, para que, se houver algo de errado, se houver alguma situação preocupante, que seja essa comissão aí responsável por trazer tudo às claras. Então, só para comentar brevemente nesse sentido. Quero agradecer aos colegas vereadores, vereadoras, internautas, nosso sempre presente Cláudio Sim, funcionários da casa, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 5 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.